Caso Bebedouro. O que é esse caso Bebedouro? Esse é excepcional, esse caso. Ele é rico em detalhes. Então Esse vamos lá. caso aconteceu em 69, né, com um policial militar. Eu acho que tem uma foto antes dessa, dos seres com trajes espaciais. Vê se tem. Eu acho que acabou indo fora da ordem esse. Mas enfim. Mas vai falando. Ele era um policial, né? Tava pescando. Bebedouro é uma cidade lá de Minas Gerais, né? E aí, quando ele tava se preparando para ir embora, ele viu barulho no mato, ficou observando. E aí apareceram 3 seres, né? Cerca de 1,20 m, baixinhos. E aí eles estavam usando uma indumentária, né? E com tipo uma espécie de cano, né, ligado a uma caixa que estava acoplada à parte de trás. Um traje parecido com um astronauta. Astronauta, isso. Aí já é um pouquinho mais pra frente. Eu acho que a foto não foi para ele, então. Deve ser por isso. E aí o que acontece? Esses seres apareceram, né? Aí atingiram ele na perna com aquela arma, né? Que foi a primeira que passou ali. Parece uma espingardinha. Mas, nossa, esse caso tem mais foto antes. Tem a do OVNI. Sério? Então acho que foi na sequência errada. Ou você mandou na sequência errada pra ele, hein? Eu mandei do jeito que você me mandou. Ele só encaminhou do jeito que você mandou. Só encaminhou, do jeito né? que você mandou, eu mandei. Deixa eu abrir aqui. Mas vai enfim, contando, foi vai com contando. essa arma aí que eles atingiram ele na perna. E aí no que atinge ele na perna, ele perde o sentido da perna, né? Então ele cai. E aí os seres pegaram ele pelo braço e arrastaram até um OVNI, né? E e essa esse foto aqui, né, ó. Esses seres aí, ó. Essa aí tá a última foto. Nossa. Tá na última? Última foto. Primeiro. Tá na tela aí agora. Isso. Então esses eram 3, né? 3 tá vendo, ó, indumentária com cano aqui. Então, recapitulando, pra gente se perder. Ele saiu pra pescar. Sim. Tava sozinho. Tava sozinho. E aí, quando ele tava se preparando pra ir embora, ele ouviu um barulho, né, no meio do mato. Encontrou esses... Aí tinha esses 3 seres. Aí um apontou aquele espécie de arma, né, pra ele, saiu uma espécie de laser que atingiu a perna dele. E aí ele perdeu os sentidos da perna. Porque ele perdeu o sentido da perna, eles conseguiram arrastar ele até aquela nave, que é formato carretel, né? E aí colocaram ele lá dentro dessa nave aí. Aí arrastaram ele pra essa nave. Sentaram ele num banco, amarraram a perna dele, as pernas e a cintura, né? E fizeram o mesmo com eles também, se amarraram, né, nos assentos. Aí um deles puxou uma alavanca, né? Aí não queria puxar a alavanca, a portinha que tinha aí, uma portinhola, fechou. E o OVNI começou a subir com uma velocidade muito grande, né? Tanto é que ele meio que perdeu os sentidos, né? Porque estava subindo muito rápido. Colocaram também um capacete bem pesado, né? Na cabeça dele. Quando o OVNI parou de se movimentar, aí o que eles fizeram? Taparam o olho dele. Porque esse capacete tinha tipo uns lugares visor, um visor. Uma viseira assim, né? E aí eu tenho uma teoria sobre isso, aí eu já vou falar qual que eu acho que é. Aí taparam e transferiram ele desse OVNI para um outro lugar, só que ele não sabia para onde estavam levando, porque ele estava com o olho tapado. E aí quando destapam, né, aí ele tá naquela sala lá, cheia de seres, provavelmente era fora da Terra. Por que taparam o olho dele? Por quê? O que você acha? Poxa, sei lá. É tão tudo surreal, taparam o olho dele. Então ele tava numa nave e taparam pra... E aí depois, quando se taparam, ele tava aí. Na minha opinião, isso daqui estava contido na nave. Só que a mente dele não ia entender isso. Ia bugar. Ele ia falar assim, como assim? Sabe, eu acho que é algo tão complicado para ele assimilar que eles tapam para a pessoa não pirar. Porque às vezes a nave é pequena por fora, mas por dentro ela pode ser gigante. Ele queria atravessar a matéria e ele ia ver a matéria. Bom, também. Mas é fato que ele entrou, ele foi arrastado pra nave. Subiu em alta velocidade. Foi preso numa maca lá. Num banquinho. Subiu, foi vendado. E quando ele abriu, tirou a venda dele, ele tava com já tava aí, isso. Não deixaram ele ver o transporte daquela nave menor até esse local.
Por algum motivo ele não podia ver. E tinha mais 4 pessoas aí. Aí chegando aí tinha muito mais seres, né? Esses 3, os 3 que sequestraram ele, ele sentado aqui no banquinho, né? Ah, ele é o que tá Isso. sentado no banquinho. E aí quando ele olha pro lado, ele vê 4 corpos, né? De pessoas, de homens, né? Nus e aparentemente sem vida, né? E aí outra coisa interessante que ele vê na parede, desenhos de coisas da Terra. Era isso, isso que eu ia te perguntar, o que tem a ver aquela girafa? Sim, tudo pintado à mão. Pintado. Lá, não era foto, eram coisas pintadas à mão. E uma coisa que ele repara que tinha muito era animais da África, né? Sim. Da fauna africana, né? E aí ele descreve também ali atrás, né, como se fosse parece tipo um skate, né, mas na verdade ele era um cilindro e ele tinha 4 ventiladores, né, em cada ponta, tá? E aí esses seres começam a tentar comunicar com ele, né? Só que aí o que acontece? Ele estava se sentindo muito exausto, né, cansado e tudo mais. E aí esses seres trazem um líquido para ele tomar, né, um líquido verde. E aí ele toma, né, e aí olha que interessante, esse é o detalhe da boca deles. A boca deles não é igual à nossa, né? Não é na horizontal, na vertical. Isso. E eles são bem peludos. Sim, eles parecem duendes, né, gnomos, né, que olha só, cabelo vermelho, barba bem comprida, né, se você pegar, é a descrição de um gnomo. E eles eram baixinhos? Bem baixinhos, 1,20 m. E bravos, tá? Porque falam que os gnomos são terríveis, né? Diz que esses seres eram bem bravinhos. Aí eu vou contar. Aí o que acontece? Eles tentam se comunicar, não conseguem, aí pegam esse líquido, né? Pra ele tomar. E aí tem a foto do copo quadrado. Tem do ser segurando. Isso. E aí olha que interessante, como o copo se encaixa perfeitamente, que é um copo quadrado. Né? Um copo quadrado se encaixa perfeitamente numa boca na vertical, né? Sim. Ele, como tem a boca na horizontal, teve dificuldade em tomar aquele líquido nesse copo, né? Mas aí ele tomou, com dificuldade mesmo, né? Tomou. E aí ele percebeu que ele começou a se sentir mais disposto. E aí, no que ele começou a se sentir mais disposto, ele começou a entender o que aqueles seres queriam, né? Estavam tentando comunicar, porque eles falavam por gestos, mostravam desenhos, e o que ele entendeu? Que aqueles seres precisavam de informações. Detalhe, ele era policial. Então eles queriam informações sobre armas na Terra. Então o que eles propuseram para ele? Que iam devolver ele para a Terra, ele ia ficar 3 anos levantando todo tipo de informação sobre todas as armas que a gente tinha aqui na Terra. Caramba. E depois desses 3 anos eles viriam buscá-lo. E aí ele ficaria 7 anos lá no planeta deles, passando as informações. Aí ele falou que não topava, que não queria. Quando ele falou que não topava, aí esses seres diz que eles ficaram muito bravos. Demonstraram assim, ficaram evidentemente muito insatisfeitos com a resposta dele. Tem a foto dele. E aí ele pensou, bom, agora eu vou morrer. Né? Agora o próximo corpo que vão colocar ali é o meu, né? Uhum. E aí ele tinha um terço, olha aí a foto dele. Esse é um retrato falado dele na época, né? E ele já mais recentemente. E aí ele levava um terço, né, no pescoço. Quando ele viu que os seres começaram a ficar bravos, que ele não tinha topado, né, essa parceria, aí ele começou a rezar o terço. E aí imagina, ele murmurando e apertando as bolinhas. Aí os seres se assustaram, né? Achando que era algum tipo de dispositivo que ele estava usando para se comunicar. Aí o principal, que parecia ser o líder, puxou o rosário dele, só que saiu só a parte de baixo, que tem um crucifixo. Sim. Aí diz que nisso eles ficaram assim, surpresos com aquela imagem do crucifixo, né? Jesus e tudo mais. Aí ficaram tentando descobrir o que era aquilo. E aí, enquanto eles estavam tentando descobrir o que era aquilo, ele continuou orando, e aí aparece um ser que os outros seres não viram. Você vê que aí já é um contato que já mistura o lado espiritual também. E aí esse ser apareceu para ele com roupas franciscanas, né, de monge franciscano. Era um ser com estatura igual dos humanos, normal.
E esse ser falou por telepatia para ele ficar tranquilo, que ele não ia morrer, que ele ia voltar para a Terra, que ele ainda ia se casar, ter uma família. E aí quando esse ser falou isso para ele, aí ele parou de ter medo, né? E aí automaticamente, da mesma forma que esse ser apareceu, ele foi embora, os seres pequenininhos não perceberam a presença desse ser. E depois que esse ser vai embora, eles mudam de postura e aí devolvem ele para a Terra. Pegam ele, né? Tapam de novo o olho dele, né? Transportam, põem na nave de volta e devolvem ele para a Terra. Só que aí devolveram ele lá no Espírito Santo, né? A mais de 300 quilômetros da onde tinham pegado. Caramba, hein? E aí ele era policial. Quando ele chega na cidade dele, né? Aí ele vai contar a verdade, né? Para as pessoas, tudo que aconteceu. Ah, mas o pessoal deve ter zoado ele pra caramba. Não, então, aí a polícia forçou ele a se aposentar. Ele foi forçado a se aposentar por demência. Imagina. Né? E aí ele topou, né? Porque ou era isso ou eles iam dar um jeito de expulsar ele, né? E aí ele topou, aí ele foi aposentado como demente pela polícia militar. Mas chegaram a fazer exame pra ver se ele tinha algum... Sim, tanto é que ele ficou ainda alguns anos na polícia, né? E a cada período eles realizavam um check-up, né? Sim. E aí o check-up que ele vai realizar depois desse incidente constata que que uma das pernas dele tinha ficado 4 centímetros menor do que a outra. Nossa. E ele não tinha isso antes. Provavelmente naquele raio naquele laser que ele recebeu nas pernas, deu uma encurtada em uma das pernas. E assim, existe algum depoimento dos familiares que dão credibilidade para esse depoimento dele? Pra falar, não, ele é um cara confiável mesmo. Ele era... é uma pessoa, pra você ter noção, ele trabalhava para ajudar a sustentar os irmãos, né? Que eles eram muitos irmãos, ele era o mais velho. E ele trabalhava como policial. E aí, paralelo a isso, ele ainda fazia bico para ajudar a criar os irmãos. Então, era uma pessoa muito fidedigna, né? Sim. Poxa. Muito idônea. Aqui, ó. Tem um Bruno Mastrangelo. Esses são assuntos de extrema importância ignorados pela mídia convencional. Parabéns por mostrar fatos de relevância. A conscientização das massas que persistem em continuar dormindo. Valeu, Bruno. Obrigado, hein, pela audiência aí. Se inscreve no canal, hein? Todo mundo tá assistindo, se inscreve aí, manda pra todo mundo. Precisamos de mais inscritos.